Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a diferença entre a depressão unipolar e a depressão bipolar, e aí. Tá bom. Bom, a depressão, primeiro vamos definir a depressão, né? Então, a depressão é um quadro psiquiátrico onde a pessoa, então, tem alguns sintomas. Entre os sintomas, e um dos principais deles é sentir tristeza sem ter um motivo para que se sinta triste, né? Então, é óbvio que quando você perde alguma coisa, um ente querido, um animal de estimação, alguma coisa assim, você fica triste, né? Termina o relacionamento, então isso deixa a pessoa triste. Mas a depressão, na maioria das vezes, vem aquela sensação de tristeza, sem ter necessariamente que algo triste tenha acontecido na vida da pessoa. E, inclusive, as pessoas que têm depressão sofrem até um tipo de preconceito, porque as pessoas falam assim, mas por que você é triste? Você tem tudo na vida, é, você é jovem, você é inteligente, você tem trabalho, você tem família, quer dizer, então assim, é claro que não ter essas coisas dificulta muito para a pessoa que tem um quadro depressivo. Mas o fato de ter essas coisas não é um fator que vai impedir que uma pessoa tenha depressão. Aí, além da tristeza, então, aí a pessoa com frequência tem dificuldade para poder pegar no sono, ou às vezes ela tem dificuldade em acordar de manhã. Então, sair da cama, por exemplo, de manhã, para quem está com depressão, às vezes é muito difícil. E às vezes, durante o dia, né, esse humor da pessoa que tem depressão muda. Então, pode ser que de manhã ele começa com humor assim, difícil, sair da cama, se arrastando. Aí, quando vai chegando ali mais ou menos para o final do dia, ele fica mais disposto e às vezes tem até dificuldade para poder é, pegar o sono e conciliar o sono. Às vezes, não raro, ele dorme e acorda no meio da noite e aí tem dificuldade para poder voltar a dormir. Então, é mais ou menos assim. A pessoa pode ter aumento do apetite ou pode ter diminuição do apetite. Ele pode, então, dependendo disso, vir a se alimentar mais ou se alimentar menos em função do quadro depressivo dele. E aí ele então vai ter uma série de sintomas associados a isso, né? Que é sono, preguiça, cansaço, indisposição, falta de vontade de trabalhar, é, vontade de ficar à toa, tristeza. E dependendo de como o quadro vai evoluindo, ele então começa a ter vontade de morrer. Passa na cabeça dele é, a ideia de que se ele acabar com a vida, ele acaba com o sofrimento. Porque aquele sofrimento é tão grande que a pessoa, então, às vezes, começa a vislumbrar essa possibilidade. Assim, realmente, se você acabar com a vida, acaba com o sofrimento. O único problema é também que você acaba com todo o resto, com todas as outras possibilidades, né? Então, uma das coisas que é importante que tem que fazer quando se tem alguém com depressão é avaliar se essa pessoa tem ou não vontade ou ideação de acabar com a vida, porque a gente tem que evitar isso a todo custo, porque a pessoa não está pensando naquele momento da melhor maneira possível. Agora, então, esse quadro depressivo, ele pode aparecer, tratando a pessoa volta a ficar bem, ou às vezes mesmo não tratando a pessoa passa por um período, às vezes longo, tendo quadro depressivo, mas volta a ficar bem, aí volta depois, passado um tempo, a ter outro quadro depressivo. Quando em alguma fase da vida, por alguma razão, essa pessoa tem uma mudança no humor e aí passa a ter a euforia, né, que nós chamamos na psiquiatria de mania, que é o oposto disso. Então a pessoa passa a ter menos necessidade de sono, tem uma disposição maior, ela tem uma aceleração na fala, tem uma alegria sem motivo. Aí é o oposto da depressão, né, que a depressão a pessoa tem uma tristeza sem motivo. Então, na mania ou na euforia, ela tem uma alegria, então, sem um motivo. A pessoa está sempre alegre, sempre disposta, sempre animada para poder fazer alguma coisa. E aí, então, ela também pode ter, isso é muito frequente, é regra, né? É, pouca necessidade de sono, então é aquela pessoa que dorme 2 horas, três por noite, já acorda com a bateria recarregada, né? E aí ela pode aumentar a vontade de gastar dinheiro, a impulsividade de gastar dinheiro,
E também, em alguns casos, a pessoa pode aumentar o libido também. Então, a pessoa pode ter uma sexualidade aumentada quando está nessa fase. Aí, quando ela tem essa oscilação, então, se ela teve depressão, vamos supor, ela tem depressão, sei lá, passou 10, 15 anos tendo depressão, mas se em algum momento da vida dela ela teve uma dessas oscilações, uma fase dessa, aí então ela passa a receber o diagnóstico de oscilação de humor e de transtorno do humor bipolar ou transtorno afetivo bipolar.